Quando quiserem. Durante o programa falas tu também? Não. Pronto, bem-vindos a mais uma edição da É Vida ao Vinho. Os nossos convidados... Eu nunca sei dizer o... Miguel, eu nunca sei dizer o teu último nome. Não consigo. Miguel? Szymanski. Szymanski. Mas eu vou me enganar mais vezes durante o programa. E Luís Miguel Rocha, escritor português no top do New York Times. Mas ainda não estás. Ou já estás? Com este? Com esse ainda não. Mas espera chegar lá? Com esse espero, claro. Quanto é que vendeste quantos exemplares é que vendeste no outro? 500 mil. Vendeste 500 mil exemplares? Em todo o mundo. Tu estás rico? Não, 500 mil não. Vives aonde? Vivo no Porto. Em que sítio? Na Foz? Numa vivenda? Nada disso. Vivo no mesmo sítio onde vivia antes de ser best-seller New York Times. Perto do Hospital São João. Portanto, não é um sítio nada recomendável. Gostas de viver no Porto? Gosto, adoro. Portanto, nunca vais viver para Nova Iorque? Não sabemos. Pode acontecer. Pode acontecer. Quem Legal. sabe se tenho. Sabes, esta vida de escritor permite-nos escrever onde quer. Basta abrir o computador num sítio qualquer. Miguel, tu conheces bem o território nacional e não só. Tu vieste da Áustria há 20 anos atrás. Vives agora no Algarve. E sei que neste momento estás a pensar eventualmente em mudar de país. Áustria e Algarve é uma literação gira, mas não é correta, porque eu não vim da Áustria, vim da Alemanha. Mas da Alemanha? Mas também funciona. Onde é que eu vim ficar a Áustria? Não, mas a minha família vem originalmente de uma zona que era do Império Austro-Húngaro, portanto aquilo era tudo mais ou menos a mesma coisa, e circulou ali durante a guerra, as comunidades eram todas empurradas de um lado para o outro, conforme quem estava no poder, a minoria no poder empurrava a maioria se fosse preciso, e ao contrário. Mas não, eu vim há 20 anos para Lisboa, e não estou a pensar em ir-me embora. Eu gostaria muito de ficar cá e continuar a viver cá, mas acho que a situação de facto é complicada, a situação atual, e eu sinto uma responsabilidade perante as minhas filhas, que é o mesmo que o meu pai terá sentido em 75, quando pegou nos 5 filhos e foi para a Alemanha, porque achava que este país ia pelo cano abaixo. E o meu pai já tinha fugido da ex-RDA, e estava com receio em 75, 76 que Portugal se tornasse um regime comunista. Sobretudo ele achava que, independentemente disso, a educação estava a ir por um caminho péssimo, o sistema de ensino. E a história repete-se um bocado, pelo menos a minha pequena história familiar. Eu agora tenho filhas com 13 e 5 anos de idade e estou a pensar a que título é que eu fico cá. Eu adoro o peixe português, o vinho, as pessoas, a forma de se viver cá. Nada melhor para mim e preciso disso. As minhas irmãs e os meus irmãos na Alemanha, nós somos 5, estão todos aflitos, mas Miguel, como é que tu vais sobreviver cá? Quer dizer, nós temos um lago, mas não temos Atlântico, nós temos Igloo e Douradinhos, mas nós não temos os parques que tu gostas, e cuidado, e o vinho, quer dizer, nós temos vinhos excelentes, eu gosto muito de vinho e peixe e de vida com qualidade daquilo que realmente... que são coisas que na Alemanha não se podem comprar, de facto, por muito que se ganhe, não se pode comprar. E a nossa felicidade não vem só daquilo que nós podemos comprar, eu acho que a nossa felicidade vem sobretudo daquilo que nós sabemos gozar. E é um bocado esse receio que eu tenho quando penso que pelas minhas filhas voltarei para a Alemanha, mas estou a fazer, ou para a Áustria, aí sim estou a pensar eventualmente para Viena. Daí é que... para Viena, porque eu trabalho muito para... Eu faço há muitos anos reportagens para a ORF, para a televisão pública austríaca, e colaboro com revistas em Viena. E, enfim, é onde eu tenho um network profissional que me permite encontrar uma situação profissional equiparável a que tenho cá, um bocado. É verdade que os alemães e os austríacos não se dão muito bem. Estão-se bem. Há uma coisa sobretudo engraçada que os austríacos, e eu quando estou na Áustria sou um pifca, que é como os austríacos chamam aos alemães, que é assim um bocado um tipo com um bocado quadrado, um bocado de falta de humor, mas os austríacos têm uma coisa, têm imensa admiração, e tu sentes isso, por o vizinho maior, em vez de terem um complexo de inferioridade, têm admiração. E vão buscar alemães para posições, para maestros, para não ter problemas de ir buscar um músico alemão para ser maestro em Viena. Nós aqui em Portugal estamos sempre com aquela coisa dos espanhóis e estamos sempre a tentar mostrar que o vinho melhor é o nosso e o pastel de bacalhau melhor é o nosso, e temos um complexo de inferioridade em relação aos nossos vizinhos que eu acho que não se justifica minimamente. E é talvez um pequeno problema que nós temos em relação aos vizinhos que os austríacos não têm com os alemães. Achas isto também, Luís? Nós somos muito pequenos. Aliás, quando se fala na União Ibérica, pensamos sempre que vamos ser espanhóis. E que a capital vai ser Madrid. A União Ibérica não quer dizer nada disso.
Por acaso, é curioso o que estás a dizer, porque de facto, eu próprio, quando penso nisso, para começar, penso numa coisa, que é basicamente unir os dois campeonatos de futebol. É a minha grande preocupação. Que é a dificuldade com que o Benfica vai começar a ganhar um campeonato. Se agora é grande, será gigantesca se isso acontecer, não é? Essa é a minha prioridade. Isto é, aliás, a probabilidade de nenhuma equipa portuguesa ganhar o campeonato vai ser... não digas isso. Isto era uma ideia defendida pelo Rui Santos, sabias? O Rui Santos, há muito que defende... O comentador desportivo? Eu não vejo televisão em casa há 7 anos, mas esse não era um que era diretor de informação Ele não vê televisão em casa há 7 anos. Não, isso era Nuno Santos. Nuno Santos. Tu não tens... Espera, tu não tens televisão em casa? Não. Isso é bom. Mas vejo coisas na net, coisas que me interessam, essas imagens marcantes vou sempre procurar. Isso é ótimo. Mas continua. Mas, sim, tu dizias... realmente há um bocado esse sentido... Essa pequenez. Nós somos muito pequeninos. Sim, mas também olhamos para o território, percebemos a potência que é e vemos logo... Mas isso não foi o que os nossos... Vamos pegar outra vez nos antepassados. Não foi o que eles pensaram. Ou será que eles pensaram... Mas é sair daqui, vamos procurar outras terras. Se calhar foi isso. Se calhar foi por isso que descobriram... os tais novos mundos ao mundo, não é? Sim, mas espera aí, isto é um bocado como duas... Olha, tu que és economista, Miguel. Sim? Acidental. Quando duas empresas se unem, a ideia que se tem é que a pequenina vai ser engolida pela maior. É ou não é? Eu lembro-me sempre de uma união de duas empresas, que foi a Sumol mais a Compal. Sim. E eu estava... eu sentia, tinha lá pessoas que conhecia e sentia que havia uma grande tensão, que era tipo, mas vamos ser engolidos ou não? Não vou dizer qual dos lados é que dizia isto, mas havia essa dúvida. Aliás, o nome da fusão era também uma grande dúvida, que é, como é que Sumol mais Compal vai dar em quê? Eles contrataram uma agência, vários criativos pensaram, e como é que ficou Sumol mais Compal? Exato. Mas foi assim que ficou o nome da empresa, Sumol mais Compal. Muito fortes. Como são os dois produtos muito fortes, era difícil um engolir o outro. Sim. São muito independentes, que é o caso de Portugal e Espanha. Têm uma identidade, uma língua, línguas completamente diferentes. E, portanto, muito dificilmente um engoliria o outro. A não ser economicamente. Acho que sim. Luís, agora em termos de identidade. Acho que é a primeira vez que eu te vejo falar de um assunto que não seja a igreja, estás a ver? Vamos mudar então. Isto não pode ser. Luís, porquê começaste de repente a falar sobre o Vaticano, sobre os Papas? Achas que porque... Deve ser persona não grata no Vaticano, ou não? Não, nada. Isso ainda estive lá a semana passada e deixaram-me entrar. Mas já sair foi mais difícil, ou não? Foi igual, foi isso. Eles acho que nem sabem quem eu sou, portanto não há problema. Mas estiveste lá a fazer o quê? Investigação? Estive lá a cobrir o conclave para outras televisões estrangeiras, a dar algumas entrevistas para Telemundo, NBC, RAIs, por aí fora, que não sei porquê querem saber a minha opinião sobre o assunto. Já sabes quem é o Papa que vai ganhar? Não faço a mínima Quem é o ideia. Papa mais fixe? O Papa mais fixe é o O'Malley. O arcebispo de Boston é o homem que saneou as contas financeiramente da diocese de Boston e é o homem da tolerância zero para a pedofilia e para qualquer abuso sexual. Portanto, eu acho que é o homem certo, mas não vai ganhar. Embora eu queria que ele ganhasse. Em princípio ganhará ou um brasileiro, o Odilo Scherer, ou o Ângelo Scola, que é o arcebispo de Milão. E é engraçado que... embora se lance muitos nomes cá para fora, um canadiano, Marco Elé, argentino, Leonardo Sandri, isto depende de 28 cardeais italianos, que são o grupo mais forte, e dos cardeais americanos, que são 6, e chamam-lhe SEAL Team 6. Que é a equipa que matou o Osama Bin Laden. E, portanto, chamam-lhe esse nome, dão-lhe esse nome a essa equipa de cardeais. Olha, eu não percebo nada de papas, não ando atento, não tenho colecionado. Não tenho muita coisa para devia, não é? Já houve algum Papa negro? Não, nunca. Há um... Era uma revolução, chama não? Papa Negro, entre aspas. Negro. O Papa Negro, entre aspas, é o chefe, o diretor-geral, o superior-geral da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Chamam-lhe o Papa Negro, porque equiparam o poder dele ao Papa Branco, neste caso, que é o Papa que nós conhecemos. Mas poderia haver um Papa Negro ou não? Neste momento, acho que não. Não? Acho que não. Porquê? É assim, o nome que se fala é o Turkson, e o Turkson é um homem que ainda há pouco tempo veio falar contra o facto da homossexualidade em África não ser crime.
E, portanto, eu acho que era muito mau se ele fosse Papa. Portanto, acho que é difícil. Espero que não, espero que não. Luís, há uma coisa que ainda não percebi. Qual é a tua relação com a Igreja? A relação com a Igreja é meramente histórica, tem a ver com factos históricos e políticos. Mas és católico? Não, não sou nada neste momento. Acho que estou na dúvida, estou na dúvida. Estou na dúvida. Acreditas no milagre de Fátima? Não. Acho difícil. Porque acho que a quantidade de informação teológica e extremamente complicada que uma senhora, supostamente uma senhora, disse a uma miúda de analfabeta de 10 anos, epá, como é que ela dominava aquela informação toda? Extremamente difícil. Mas quem sou eu para há quanto tempo não acontece um milagre? Um milagre? Sim. Um milagre... Um milagre assim à sério? Milagre reconhecido pela Igreja deve ser há meses ou semanas. Ah, é? Sim, porque estão sempre a fazer santos. Não, mas assim, fazer santos. Espera aí, mas... Ou queres dizer uma aparição? Um milagre e uma aparição são coisas diferentes. A aparição de Fátima é uma aparição de um mas ser... isso não é um milagre? Não, isso não é um milagre. Isso é uma aparição. Isso é uma aparição. Um milagre é alguém que é curado por alguém que supostamente não tem cura e é curado de alguma doença. Espera lá. Mas as pessoas sempre se referiram às aparições de Fátima. Não, ao milagre de Fátima. O milagre de Fátima é o tal do sol que andava à volta não sei de quem, em outubro de 1917. O sol desceu e... Não era bem um milagre, era uma espécie de uma prova de que aquilo aconteceu. Ah, ok. É, uma espécie de prova que aquilo aconteceu. E é interessante que apareceu nos jornais da época, o sol dança em Fátima, mas, quer dizer, eu não conheço ninguém que tenha presenciado isso, mas às tantas. O sol a dançar. O sol a dançar. Mas há quem explique isso de uma forma científica, portanto... Temos aqui o Miguel. Miguel, tens uma explicação? O sol a dançar. Não, para o milagre. Para o milagre. Qual é a tua posição? Dos vinhos, só fosse a transformação inesperada da água em vinho, que depois leva o sol a fazer... Isso era maravilhoso, não era? Para transformar a água em vinho. Dava tanto jeito. Não sei quem foi o milagre. Isso, alguém foi curado com isso, não é? Alguém foi curado. Pelo menos salvou-se o casamento, as bodas. Sim, as bodas de Caná. As bodas de Caná foi o que Jesus fez, transformou a água em vinho. Isso chama-se as bodas de Caná? Bodas de Caná. Já leste a Bíblia, Miguel? Li alguns certos, mas acho que fui indoctrinado em criança com quase todas as histórias que começa, por exemplo, que foi para salvar um casamento, não é? Foi, porque onde se esgotou o vinho durante o casamento. E a comida também o anfitrião ficou sem vinho para oferecer aos convidados e Jesus comoveu-se com a vergonha social que isso faria passar e transformou a água em vinho. O que eu dava para uma coisa desta? Já me aconteceu tantas vezes. Depende do vinho também. Pessoal, já só temos água. Há vinhos que é possível Eu vou transformar isto em whisky. Bem, tu eras... Já viste? Eu era a pensar que as pessoas choravam a ver. Nunca experimentaste um vinho que seria preferível transformarem de volta em água de lume? Infelizmente há uns desses. Por acaso é verdade. Por acaso vou-te dizer uma coisa. Que todas as pessoas ficam incomodadas, e eu também. É que eu tenho fobia a álcool. Portanto, eu não bebo qualquer espécie de álcool. Tenho fobia. É chamado metifobia. Sou metifóbico. És um metifóbico? Sou, sim, senhor. Tenho fobia a qualquer espécie de álcool ao ponto... Quer dizer, se vocês estiverem na mesma mesa do que eu, a comerem e a beberem, não me faz diferença nenhuma. Mas se uma gotinha cair na minha comida, eu já não como. Essa agora! E mais, nunca provei. Eu não sei se é como é que mal. Não sabes mas eu não consigo. Simplesmente não consigo. Nem se me pedis, Luís, chega aí essa garrafa, eu não te chego. Isso é verdade, estás a dizer? É mesmo. É uma tara que eu tenho. É uma tara que eu tenho que não consigo recuperar. Então quando eu digo que tu és português e não bebes, como é que é isso? Ainda por cima és do Porto e não bebes? Como é que pode ser? Quando o Porto ganha o campeonato, eu sei que tu és esportista, não bebes? Não. Como é possível? É possível. E os Super Dragões não te obrigam logo a... Estava sempre bêbado. Pois é verdade. Muito bem. Aliás, deixa-me dizer que os nossos convidados trouxeram, obviamente, vídeos. Miguel, eu começo por ti, porque tu trouxeste... há vídeos que me entusiasmam. Um deles tem a ver com a culinária. Estamos a falar de vinhos. E o vídeo que tu me trouxeste é um vídeo perfeito com a tua mulher, em que, basicamente, como é que te posso chamar? O que é que tu és ali? És um...
Pau mandado. O joguete. O joguete culinário em que a tua mulher faz basicamente tudo o que quer. Parece uma rábula, mas não é, porque de facto essa é a nossa divisão de tarefas em casa. Alex é uma gourmet, gosta muito de boa comida, e eu gosto imenso de cozinhar, e sempre que sugiro, quando não me apetece cozinhar de forma utilitária, sugiro que a Alex experimente também cozinhar, ela vem com a história da bimbi, que precisa de uma bimbi em casa. E para mim ela sabe que isso é uma ofensa. Tão espertas, impossível entrar na nossa cozinha uma bimbi. De maneira que continuo eu a cozinhar na parte que me dá gozo e naquela parte mais utilitária que é preciso despachar uma refeição, e faço ambas as coisas. Mas eu gosto de cozinhar devagar, sou absolutamente contra robôs de cozinha, e aquele pequeno vídeo foi uma coisa que nós fizemos para um programa de cozinha em que o boneco é esse. É a nossa vida um bocado, eu sou a pessoa que cozinha e que faz pratos tradicionais portugueses, e a minha mulher dá assim um pouco o contexto histórico dos pratos, ou o contexto gastronómico dos pratos, e explica os ingredientes e a proveniência dos ingredientes, e pronto, aquele vídeo aquilo é a nossa vida um bocado, sendo que no dia em que gravámos aquilo correu muito bem, porque nós começámos a gravarmos aquilo ao longo do dia, e quando chegámos ao fim, primeiro fizemos uns salmonetos grelhados ao ar livre, mas depois havia muito barulho ambiente e tivemos que repetir as filmagens, tudo com o iPhone em casa. Tivemos que repetir as filmagens em casa com uma pata roxa, com um ensopado de pata roxa, e ao fim do dia nós dois a fazer aquilo já tínhamos bebido 3 garrafas de vinho, sendo que a minha mulher quase que é mefóbica como tu, de maneira que a cozinhar gasta-se muito, aquilo evapora a uma velocidade impressionante. Que esse vídeo correu bastante bem, estamos cansadíssimos, tivemos que esperar que as miúdas se deitassem, as bebés, para fazermos aquilo, era tipo 1 da manhã, e depois fomos ao estúdio, à cadeia com a qual vamos fazer em princípio aquele programa, e de repente 9 da manhã, sem vinho, cozinhar, a única coisa que havia era um vinho branco de Tetra Pak, daqueles que apetece que haja um milagre, alguém transforma aquilo em água de luz. E pronto, e a coisa não correu tão bem quando estivemos a cozinhar um prato siciliano, apesar de eu gostar muito de cozinha italiana e siciliana. E há aqueles livros do Camilleri, não sei se conheces o Andrea Camilleri, que escreve uns policiais fantásticos. A personagem dele é o Salvo Montalbano, e o Salvo Montalbano, o livro é genial. Aliás, o autor, o Camilleri, nasceu numa cidade que é Empodocle, Porto de Empodocle, mas a cidade que ele descreve nos livros é Vigata. E o livro é um sucesso tal, os livros são um sucesso tal, que a cidade onde ele nasceu já mudou o nome para Porto Empodocle Vigata, por causa dos livros do Montalbano, que tem uma coisa, ele adora aquela comida, os salmonetes, aquelas coisas que me fazem, que me entusiasmam muito, e ele tem uma coisa que é à mesa nunca fala. Nos livros dele há sempre aquelas situações em que ele entra num restaurante e vem um ajudante, um polícia dizer... Ninguém fala. Ele gosta de degustar. É sagrado. Sempre em tascas simples, em restaurantes simples, e o livro. Mas, para além do mais, são policiais muito bons. Escritos, o tipo era dramaturgo, e ele escreve aquilo com uma mestria e uma simplicidade que faz apetecer experimentar os pratos, e as histórias policiais têm nomes como o Cão de Terracota, o Ladrão de Merendas, e são sempre temas muito atuais. São sempre temas... Já. O tipo é super conhecido em Itália, e tem vários livros que já foram feitos filmes baseados nos livros dele, com atores conhecidos. Não vejo os filmes, não vejo televisão. Mas o Camilleri, ao cinema vou, e depois de ter apanhado um enorme barreto com o filme do Bruce Willis, que eu estava à espera e que fosse apetecia-me uma coisa martelar na cabeça e ver o Die Hard, diálogos miseráveis, é mesmo triste, porque eu gostava, apetecia-me ver uma coisa, é aquela coisa dos tiros e da pancada, mas apetecia-me ver uma coisa com diálogos interessantes, eu acho que muito mal. Muito mal. E pensei que ia ver um filme muito interessante. Depois redimi-me, fui ver o Tarantino. É ridículo. Fui ver o Tarantino, já viste o Tarantino? O Tarantino é muito bom. Ficou tudo em casa já. Já estamos em paz, não é? Não, o Tarantino é muito bom, mas o Die Hard... Mas Die Hard habituou-nos a um certo estilo que não tem nada a ver com este novo. Este é terrível. Isto é terrível. Temos um vídeo, dizem. Não, temos, e tu sabes qual é. É o vídeo justamente daquilo que nós acabávamos de falar. Reparem, isto é um exemplo para todas as mulheres que estão a ver o programa. Olhem só como devem tratar o vosso marido. Vejam bem. Olá, eu sou a Alex, tenho 30 e poucos anos, enfim, 30 e tal, sou jornalista. A minha paixão é a culinária, mas é uma paixão platónica. Não mexo em tachos, não mexo em facas, uso a cabeça. Quando chega a hora de sujar as mãos, de meter as mãos na massa, Miguel! Sou o Miguel.
Sou escritor, tenho 25 anos de cozinha, faço dezenas de refeições por semana, centenas por mês, milhares por ano, sobretudo para a família, para os amigos, mas antes de toda a gente, para a Alex. Mas eu sou a cabeça. És a boca. Mas não mexem facas. És o garfo. Escolhi muito. Não és o saca-rolhas. Cozinhar pode ser tão relaxante. E já está. Mas é isso. Miguel, anda! E depois do espumante, um tinto alentejano. Quantos graus? 14 graus. De Teoropa ao claro. É isto, basicamente. Era aquilo que eu tinha dito, mas reparem, eu disse no início deste vídeo que as mulheres deviam estar atentas porque é assim que se deve tratar um homem. E tu, Miguel, corrigiste-me e disseste: não, é assim que um homem deve tratar uma mulher. Valeu a pena para ser citado por ti. Tem outro valor, tem outro valor. Muito bem, Miguel, muito bem. Estou impressionadíssimo. Muitos anos de catequese, daí também conhecer aquelas coisas das bodas de Canaã. Há uma coisa que estavas a dizer, antes de começarmos o programa, por acaso essa parte não passamos, porque ainda não estávamos a gravar. Bom, mas a verdade é que tu dizias, e eu escrevi aqui no meu papel, que em Portugal ninguém se demite. E outro dia lia também o Paulo Morgado, que escrevia num jornal económico e que vinha na capa desse jornal, que era: nunca vi ninguém ser demitido por incompetência em Portugal. O que é que se passa? Bem, a fasquia não está muito alta, não é? Demitido por... Eu dava-me por satisfeito se as pessoas fossem demitidas por criminalidade organizada. Já me dava por satisfeito com isso. Por incompetência, então, está completamente fora de questão. Porque a nossa imprensa, infelizmente, e custa-me imenso dizer isto, porque passei os últimos 20 anos a trabalhar em jornais económicos, revistas económicas, a nossa imprensa é uma anedota. É perfeitamente instrumentalizada, sempre foi, não é um fenómeno de agora. O país é pequeno, os empresários da comunicação social vivem numa promiscuidade grande com o poder político, e isso tem um preço altíssimo. É que em Portugal ninguém se demite, porque quem leva a demissões não são as televisões, não. A televisão é mainstream e pode dizer uma vez uma coisa ou outra, mas o que leva, como por exemplo no caso da Alemanha, a que em 18 meses se demitam o Presidente da República Alemã porque ameaçou de blackout um jornalista e recebeu um crédito para compra de casa em condições dúbias. Mas o homem está a pagar uma taxa de juros, mas teve um favorecimento que aquilo levanta alguma... A imprensa tanto cascou nele, durante tanto tempo, e é tão lida e tem tanto peso, que o homem se demitiu, o Presidente da República demitiu-se. O Ministro da Defesa, o Gutenberg, que tinha plagiado partes da tese dele, não queria de forma alguma demitir-se. Não é que os políticos alemães estejam desejosos de largar os seus tachos. Não estão. O Gutenberg não queria sair. Mas tanto cascaram nele, e o desgaste é tão grande quando a imprensa faz aquilo que é o seu papel, e sobretudo quando tem leitores, não é? Nós temos aqui os números, as leituras dos jornais em Portugal são jornais que o Correio da Manhã vende 140 mil, um Correio da Manhã, que é o que vende muito. Um jornal austríaco, que é o equivalente ao Correio da Manhã cá, com uma população austríaca que é menos que a portuguesa, são só 8 milhões, vende 3 milhões por dia. 3 milhões de jornais por dia. Nós 3 não temos milhões? 3 milhões. O Cronen vende 3 milhões por dia. Os jornais vendem à séria, são lidos por milhões de pessoas. Ele tem muito peso. A nossa imprensa não tem peso. Portanto, é com muita tristeza. Eu, felizmente, sempre trabalhei também como... Gosto imenso de trabalhar dos meus colegas portugueses. Acho que as pessoas são competentíssimas, sinceramente. Os meus colegas jornalistas, muitos deles, outros menos. Mas eu acho que o problema tem a ver com as hierarquias e com a instrumentalização da imprensa que tens cá, que não é nada um quarto poder, é um instrumento para empresários que têm muitos outros interesses paralelos para além da imprensa e aproveitam aquele ramo que têm ali. Talvez o Belmiro de Azevedo até seja a exceção, que permitiu ao público,
os jornalistas, se calhar, deveriam erguer. Eu nunca trabalhei no público, foi dos poucos jornais onde nunca trabalhei. Mas o Belmiro talvez seja a pessoa que menos promíscua foi como empresário, como ligado como dono do público. Mas ele já disse que está há 2 anos ao público. Não, mas, quer dizer, é insustentável. O Financial Times alemão fechou passado 10 anos a dar prejuízo todos os anos. Quer dizer, tenta-se que um produto seja viável. Os produtos têm que ser viáveis, não é? Na Alemanha também estão, na Europa, pela Europa fora, pelo mundo fora, estão a fechar jornais. Ainda agora a Time Warner separou as operações de imprensa e vão fechar revistas como a Fortune e a Sports Illustrated, vai ser uma pena, vão fechar porque, a médio prazo, por isso é que a Time Warner se separou dizem que se querem concentrar nos filmes. Querem concentrar nos filmes, quer dizer que vão... E as revistas estão de facto a fechar, mas isso tem a ver com uma mudança de paradigma na imprensa. Agora, a imprensa portuguesa sempre foi fraquinha e sempre foi instrumentalizada. Isso é uma pena. Eu felizmente sempre pude trabalhar para empresas não portuguesas e sempre tive ao longo de 20 anos possibilidades de fazer aquilo que eu acho que é jornalismo e que cá só excepcionalmente se consegue fazer. Bem, nós temos de falar sobre gastronomia. Esta parte do jornalismo, obviamente, que nos interessa, até porque há quem diga que um país vê a sua democracia e a forma como ela pode ou não estar doente pelo jornalismo que tem. Pode ter um bocado a ver com isso e pode ter a ver com outras coisas imensas que não têm a ver com jornalismo. Bom, Luís, o que é que este livro traz de novo? De novo? Em relação a todos os outros, o que é que se pode descobrir? Eu ainda não li porque este livro tem 450 páginas. Achas muito? Acho imenso. Não me lembro de ler um livro com 450 páginas. Isso, em 90 são em branco. Sim. Mas é bom, as pessoas adoram livros com lombada grande. E isto tem potencial. Esta lombada tem potencial, não, parece. Sabes que o meu contrato com os americanos da Penguin especifica que o livro tem que ter, no mínimo, 75 mil palavras. Senão não me pagam. Isso é verdade? É, 75 mil palavras. Porque um trailer não pode ter menos. Tem que ter espessura. Mas há uma regra para isso. Eu também não sabia. Fiquei... Eu também não... Mas é como os filmes quase todos têm 1h20, 1h30. Sim. Será que vai haver um dia um filme que é um grande sucesso nas salas de cinema e só tem 30 minutos? Isso seria uma curta-metragem. Pagam um bilhete na mesma. Isso seria uma curta-metragem. Não, mas não é uma curta. Há curtas com 30 minutos. Então, com 45 minutos. Já não é uma curta. Não é? Seria interessante. E as pessoas pagavam um bilhete na mesma. Era bom. Mas agora, peraí, agora o que conta é a duração. Eu acho que não, mas não sei. Sabes que os americanos gostam de rotular tudo e de pôr tudo muito preto no branco. Se calhar tinham medo, ou têm medo que os autores cheguem lá com 200 páginas ou 150. Olha, e se calhar isso não é tão bom. E levar um livro destes para o cinema? Estamos a tratar disso, vamos ver se não será consegue ler possível ou não. Boa, bem visto. Também é difícil. Com luzes apagadas é difícil. Mas como é que imaginavas um filme teu da igreja, não é? Tinhas de ter miúdos, não é? Basicamente. Exato. Tem venenoso. Crianças. E tens um filme. Basicamente tens aí um filme. Imparável. Seria um drama. Sim. Não, esse livro... Mas já tiveste alguma proposta nesse sentido? Já tive várias propostas, não eu, mas a minha agente. Mas Hollywood é um mercado extremamente complexo. Ora dão 2 passos à frente, ora dão 1 passo atrás e andamos sempre ali, o sim e o não. O preto no branco ainda não está, mas espero que esteja um dia, que eu gostaria muito, obviamente. Se não A Filha do Papa, outro qualquer dos meus livros seria ótimo. Espero bem que sim. Espero que esta resignação do Bento XVI ajude nesse sentido. Acho que ele até teve cuidado de pensar em mim nesse sentido. Por exemplo, eu vou resignar para o Luís vender mais. Tu tinhas previsto isso? Se tinhas previsto que ele podia resignar? Previsto não, que eu não sou nenhum Salmalaquias, mas se analisarmos, e alguns jornalistas e alguns vaticanistas já tinham analisado essa possibilidade, sim. Tem um colega chamado Eric Fratini que no ano passado publicou um livro em outubro de 2012 chamado Os Corvos do Vaticano, que vai ser publicado cá em breve, em que ele fala mesmo disso. Há uma grande probabilidade que o Papa renuncie, e até aponta o nome do Papa seguinte, chama-lhe Ângelo Scola. Bem, se ele acertar nisso também, bem. Existe? O Ângelo Scola? Existe.
É um dos papável. É melão, não é? Eu digo papável porque papável parece-me assim um bocado estranho. Mas é o de melão, não é? Eu tenho amigos É o meus que Milão dizem, olha, arcebispo. aquilo que vai ali é bastante palpável. É o arcebispo de Milão. É o arcebispo de Milão. Ah, é? É, e é fortíssimo depois Isso é da uma designação. Explica-me lá, eu não percebo rigorosamente nada disto. Mas há uma profecia, tu indica que é a profecia de Malaquias. São Malaquias. De São Malaquias. É. E que diz justamente isso. Diz que o próximo Papa será o último e chamar-se-á Petros Romanos. Mas porquê que será o Pedro último? II. Mas porquê? Pá, é o que diz a profecia, sei lá. Então vai acabar o quê? Hã? Vão acabar os seja, papas? se o sim, supostamente acabaria a Igreja Católica. Ora bem, se o... Isso não é possível. a não ser que o próximo Papa se chame Pedro II, isso era estranhíssimo. Espero que não. Espera lá. que não. Tu, como vaticanista, ficavas sem trabalho. Ficava sem trabalho, era chatice. Não, e como é que tu levas a sério um Papa que se chama Pedro II? Não levas. Quer dizer, porque é que ele havia de se lembrar desse nome? Não pode. Espero que não. Se bem que um dos grandes favoritos neste momento é um brasileiro, chama-se Odilo Pedro Scherer. Portanto, já temos aí o Pedro. Eu acho honestamente que este último Papa, o Ratzinger, teve um grande problema. E esse grande problema era justamente a imagem que ele tinha, que era Não, tipo o grande problema do anticristo. Ratzinger... O Papa tinha cara de anticristo, sabe? Não, ele tinha uma cara um bocadinho sinistra e um bocado austera. Sim, ele tinha mesmo de cara de... Mas foi um bom Papa. Foi? Não foi um grande chefe de Estado. É que tem que separar aqui as duas coisas. E as pessoas não fazem isso. Que é, um Papa tem o poder religioso e o poder político. Ele foi um excelente no poder religioso, foi muito mau político. O contrário de João Paulo II. João Paulo II foi um excelente chefe de Estado. Espera aí, mas ele não era o braço direito de João Paulo II? Por isso mesmo, porque eles tiveram, no primeiro encontro deles, quando eles se conheceram, diz-se que o Panzer Cardinal, que era o Ratzinger, o cardeal Panzer, que ele dizia tudo o que pensava, ele disse, este Papa não percebe nada de teologia, é um nabo. E, sim, João Paulo II era um nabo em teologia, mas contratou o melhor teólogo, o teólogo mais brilhante do seu tempo, que era o Ratzinger. Bem, eu há pouco estava a dizer que era o braço direito do João Paulo II. E era. E eu sei que é um bocado embaraçoso às vezes dizer isto em relação à Igreja, não é? Porque um braço direito pode ter outro significado. Bom, há uma coisa importante neste programa que vai estrear, imaginem só, hoje será o primeiro episódio do Trad Ataque. O que é? Bem, o Trad Ataque é uma rubrica de Tiago Pereira que vai em busca das tradições musicais que existem em Portugal. É uma pesquisa apurada daquilo que eu considero ser um dos melhores... como é que se diz uma pessoa que recolhe? Etnomusicólogo. Hã? Etnomusicólogo. Um etnomusicólogo, é isso. Vejam só este episódio do Trad Ataque. O rasteiro para cantar as agarradas. Ó conde, ó querido conde, marido da minha vida, conta-me as tuas tristezas, porque não tens alegria. A tecebeira briosa, a tecebeira briosa, tem o tear e não tece, ai, tem o tear e não tece.
A cama já estava feita antes que anoitecia. Foram-se a deitar a ela, nem um nem outro dormia. As lágrimas eram tantas que o travesseiro amoleciam. O rasteiro para cantar as agarradas. Ora, cá estamos. De volta com Miguel. É agora que eu vou acertar. Shmansky. Não consigo. Nunca vou conseguir. Faz mal, fica pelo Miguel. Szymanski, mas... Szymanski. E Luís Miguel Rocha, que acaba de editar A Filha do Papa. De resto, tu tens um livro também que se chama O Economista Acidental. É um livro que eu gosto bastante. Aliás, já te entrevistei uma vez justamente por causa dele. E era um livro que basicamente reunia algumas das tuas crónicas que tu escrevias na GQ. Right? Certo. E era um livro também que me fazia lembrar um outro que se chama Freakonomics e que há muitas pessoas que têm. É um livro absolutamente delirante. E há outros, eu não sei se será um do mesmo autor. Acredito que não. Um chama-se A Vaca Púrpura. Conheces este livro? Tornou-se o Freakonomics... de origem a outros, tipo. Muitos desse género. São autores diferentes, não são? Eu com a nossa ideia, com aquela crónica do Economista Acidental, que aliás agora faço em blog, sim. Mas a ideia do livro era exatamente mostrar conceitos económicos que parecem complexos, mas revelá-los a partir de situações do dia-a-dia. Por exemplo? E de facto, eu acho que a economia no fundo é uma coisa muito simples. Então porquê é que a tornam tão complicada? Porque é conveniente, sabe? Faz-me lembrar a história dos juristas que gostam de descrever de forma que ninguém entenda. O Napoleão, quando o famoso Código Civil Napoleónico, quando foi feito e que é assim, aquilo que está é o fundamento do direito civil moderno, também do Código Civil português, mas Napoleão, quando aquele código foi aprovado, fazia com que os juristas lessem artigo por artigo e muitas vezes ele dizia, não percebi, e reformulem. E muitas coisas havia alguém ali a dizer como é que é esse artigo, não percebo, reformula. E a ideia era que as pessoas percebessem o que estava lá no Código Napoleónico, naquilo que veio a ser o Código Napoleónico. Em Portugal é o oposto. O direito transformou-se numa coisa que é uma linguagem codificada para advogados e provavelmente com conveniências óbvias, não é? Torna-se desnecessário haver tanto um recurso litigioso a advogados quando as pessoas percebem exatamente o que é o direito a cada momento. O que é? O direito, eu não faço a menor ideia, não sou jurista, mas penso que o direito é um bocadinho, se baseia sobretudo, tal como a economia, no senso comum e num conceito de moralidade que muda muito lentamente. Seguramente não muda a velocidade que os nossos legisladores fazem leis em Portugal. Seguramente não é essa a velocidade. Já agora, como é que é o tribunal no Vaticano? Vai ser tipo curiosidade, não é? Canónico. O que é um tribunal canónico? É um tribunal composto por magistrados que seguem a lei do Vaticano. O Vaticano é um país que tem as suas próprias leis. Quantas pessoas é que vivem no Vaticano? Não faço a mínima ideia, mas penso que cerca, segundo o último censo, perto de 800 pessoas. Repara só, como é que um sítio com 800 pessoas pode ser um país? Mas é um país, só que tem uma particularidade. Não tem classe média, nem povo. Não tem povo. Ele só tem classe dirigente. Mas como é que se conseguiu fazer daqui a um país, então? Com uma coisa chamada Tratado do Latrão, entre Mussolini e Pio XI, que está nesse livro A Filha do Papa, justamente, em que se explica porquê. E lá está a economia a entrar aqui no caso. O Tratado do Latrão foi feito para resolver um problema que era o estado de falência do Vaticano, que há 59 anos que perdeu, em 1870, perdeu os Estados Pontifícios. Sim. E ficou naquele quadradinho que é a atual cidade do Vaticano. Sim. Ou seja, perdeu todos os impostos. Deixou de receber impostos. Então fizeram o Tratado de Latrão que dava a independência ao Estado-cidade do Vaticano. Mussolini lhe deu uma indemnização muito choruda, milhares de milhões de liras, por causa de ter perdido os impostos, e ainda lhe ofereceu um caminho de ferro em via dupla com 325 metros.
É extraordinário. É absolutamente extraordinário. Quem pagaram foram os italianos, claro. Olha, deixa-me aqui colocar 2 vídeos que eu gosto particularmente, Miguel, que tu trouxeste, que são as tuas experiências automobilísticas. Se não me engano, são em 2 marcas diferentes. São 2 carros. Eu acho que até devíamos unir as 2 experiências. Eu gostava só que me dissesses em que ruas é que estavas a andar com aqueles carros? Bem, com o Volkswagen Bento 16, não. Um deles é um Maserati Gran Cabrio e foi a apresentação do carro em Cannes. E o outro é nas ruas de Lisboa, ali Avenidas Novas, e é um Porsche GTS. Eu digo isto com um ar de grande conhecedor, mas eu fui editor de automóveis na revista GQ durante alguns anos, mas não percebo nada de carros, e nunca tive a pretensão de fingir que percebi alguma coisa de carros. Mas nem nunca liguei muito, mas de facto é uma experiência, sabes, mais uma vez economia. O carro de facto tem um estatuto muito forte que está a perder, felizmente para mim, porque os jovens estão-se nas tintas para os de carro como status símbolo, já estão a perder isso, mas durante não só muitas com carro, décadas... em tudo também, com roupa... Mas durante muitas décadas o carro era a forma como um pai de família se afirmava, sobretudo. E, mais do que isso, era a maior aquisição na vida de um agente económico. Era um carro. Era o carro. E, infelizmente, nós em Portugal entramos numa lógica em que qualquer pai de família comprou uma casa. E isso foi o começo do nosso abismo. Porque se nós tivéssemos ficado nos carros, se calhar tínhamos carros mais interessantes na estrada e seguramente não tínhamos a crise que temos agora. Aliás, há pouco as casas enterraram, de facto, a nossa economia. A bolha do imobiliário e a forma como se foram concedidos créditos e que levaram a que centenas de milhares de pessoas estejam numa armadilha de dívidas neste momento. É verdade. Tu há pouco dizias uma coisa curiosa, que nos anos 70 toda a gente tinha uma 4L e andávamos todos felizes. E que agora as pessoas andam todas em depressão porque vão perder o seu Audi. Não tínhamos telemóvel. Não é? Porque... Eu disse isso de um Audi. Eu disse Mercedes. Estou a brincar, não é? Eu acho que os carros são todos iguais. Audis, Mercedes, BMWs, por acaso são carros alemães. Mas o facto é que as pessoas sentiam-se inferiores se tivessem que andar, sentiam-se com menos valor se tivessem que andar com um carro mais pequeno. E nós vivemos muito desse terrível show-off. Mesmo, eu já conhecia isso do Porto. Mas conheci isso do Porto quando vim para Portugal há 20 anos. Mas onde as pessoas ligavam, a minha percepção ligava muito a coisas materiais. Em Lisboa não era tanto assim, tinha eu a ideia, mas isso mudou ao longo de 20 anos e de repente toda a gente tinha que ter uma carrinha BMW, Mercedes, ou um descapotável isto, ou aqueles carros Mercedes SLK, que ainda por cima são bastante feios. Os desportivos de 2 lugares. Aquilo é o Fiat Punto, tornou-se o Fiat Punto dos anos 90. E um país assim só se pode enterrar, não é? E as pessoas de repente se sentem-se infelicíssimas com o empobrecimento. De facto, a situação económica é gravíssima, nós estamos com um problema seríssimo, mas o mais grave de tudo é as pessoas viverem uma depressão coletiva e não perceberem que se calhar aquelas coisas não são tão importantes assim. O problema é que uma pessoa não pode largar um crédito para pagar um carro, nem um crédito para pagar a casa, como se pode nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não consigo pagar as prestações da casa, o banco toma lá a casa, vou à minha vida e estou livre de dívidas. Aqui os bancos montaram as operações bem. Além de primeiro fizeram um brainwashing, uma lavagem ao cérebro a toda a gente, até as pessoas perceberem que tinham que comprar casa, senão iam ser infelizes, ou então eram casos sociais se não comprassem casa. Toda a gente teve que comprar casa e agora estão todos na armadilha das dívidas. Não, nunca comprei. Mas os meus amigos diziam assim, mas eu não comprava, porque eu olhava para os preços das casas cá e aquilo que os meus irmãos pagavam por casas na Alemanha, as minhas irmãs, e dizia, por amor de Deus, quer dizer, eu não vou dar. E depois os vendedores diziam, mas repare, que isto é só uma prestação de 700, 800 euros por mês. Eu disse, bem, mas eu não estou a comprar uma prestação, eu estou a comprar uma casa. E esse é o problema, é que tu com um carro, se eu te pedir por um carro com 10 anos, 35 mil euros, e se esse carro for um Golf com ferrugem, tu dizes que eu sou doido. Mas as mesmas pessoas pagavam 5 vezes mais por o valor do que o valor real de uma casa, e não estranhavam que a casa tivesse a precisar de obras e disto e daquilo, porque a prestação era 800 euros. E as pessoas não sabem lidar com o dinheiro. Claro, havia imensa especulação, houve uma bolha do imobiliário enorme, e as pessoas não têm, tu não consegues avaliar o preço de uma casa, porque nós não fomos treinados para isso, para olhar para uma casa e dizer, esta é uma casa que vale X. Com um carro as pessoas sabem isso, têm décadas de compras e vendas de carro. Mas quando começaram a vender casas, as pessoas achavam normalíssimo que uma casa com 3 assoalhadas em Lisboa custasse 380 mil euros. Não tem menor cabimento. Ainda custa.
Ainda não, já não custa. Já não custa? Já não custa. Nem por sombra. Quer dizer, no papel custa até o momento em que a tentas vender. Quando a tentas vender, já nem por 150 mil consegues vender, muitas vezes. A não ser que esteja aquelas casas, aqueles objetos num sítio fenomenal, que há sempre um comprador. Mas, por regra, as casas valem uma fração daquilo que é declarado como preço, que também convém muito às finanças, agora para os cálculos dos IMIs, é bom que as coisas sejam avaliadas por cima. Olha, nós não podemos esquecer os vídeos de Miguel. Repara que eu estou sempre a evitar dizer o teu último nome. Miguel, a andar pelas ruas de Lisboa, e não só, também por Cannes, com dois modelos diferentes. Um Porsche e o outro Maserati. Grande Cabrio, 4 lugares. Cabrio. Vê-se que ele está contente a dizer isto. Ora, vejam agora a velocidade aqui do rapaz. Voltamos com Luís Miguel Rocha, autor do livro A Filha do Papa. Bem, de certeza que este nome não foi ao acaso, não é? As pessoas todas se intrigam como é que um Papa pode ter uma filha. Mas isso não é novidade nenhuma. Alexandre VI teve pelo menos a Lucrécia. E teve mais 3 filhos. Pelo menos da mesma mulher. Não se sabe os que teve das outras. O que é que tu achas? Porque é que... Eu por acaso... Bem... Eu realmente não concordo nada com o celibato, não é? Porque... Mas nem eles concordam. Até porque não... Por exemplo, o celibato é uma questão pragmática. O celibato, as pessoas pensam que é uma questão de castidade. Não tem nada a ver com castidade. O problema é que até ao Concílio de Trento era, conforme o Papa que estivesse em funções, ele decidiria se os padres podiam casar ou não. A partir do Concílio de Trento decidiu-se que não, os padres não podem definitivamente casar. Porquê? Muito simples. Que se casassem, para quem é que há a herança? Para os herdeiros, para os filhos, para a mulher e por aí fora. Não casando, a herança fica sempre na igreja. Sempre. Então por causa disso... É uma questão pragmática. Bem, é uma questão pela primeira vez alguém me explica por causa... Uma questão eu pensava que era para ficarem mais a Deus. Claro que fica mal e não terem manobras de distração. Não está em lado nenhum da Bíblia que eles têm que... não podem casar. Não, isso não está em lado nenhum. Não está em lado nenhum. Mas claro que fica mal dizer, isto é por questões patrimoniais. Por exemplo, vai dizer isso. A história da resignação, é assim que se diz? Sim, a resignação. Do Ratzinger. Resignação porque um Papa não se pode demitir. Porque uma demissão implica que alguém a possa aceitar. E supostamente não há nenhum humano. Era isso que eu te ia perguntar. Não há nenhum humano. Alguém que é resignado. Tipo, quando tu vais demitir de algo, foi o que aconteceu. Sim. Ou desistir de algo, não vais dizer eu estou resignado da minha empresa. Isto significa que, bem, muitas vezes é uma consequência disso. Vou apresentar a minha resignação. Não, a resignação não achaste estranho? Que é, o Papa resignou. O Papa resigna porque, como uma demissão implica demissão que não alguém... pode ser? Não, porque implica uma demissão tem que ser ratificada por alguém. Alguém tem que aceitar a demissão. Se nós nos demitimos, alguém tem que aceitar a nossa demissão. Um Papa não tem nenhum humano acima dele. Portanto, ele tem que resignar. Porque não tem ninguém para aceitar a demissão dele. Só Deus, mas Deus que se saiba não é pessoa. Não pode assinar nada. Olha, e o Papa Móvel é de que modelo? Não faço a mínima ideia. Quanto é que dá aquilo, Papa Móvel? Bento XVI vale. Acho que aquilo às vezes até é Mercedes, não é? É conforme, penso. Sim. Mas acho que é um carro normal. Não sei. Acho que é um carro normal. Nunca fizemos uma produção adaptado. Mas é interessante. Faço a mínima ideia. Olha, aqui o Miguel tem uma aplicação. Tens uma aplicação nova que vai estar disponível ao público dentro de 15 dias, dizes tu? Verdade. Estará seguramente. Tens alemão, normalmente cumpres, não é? Com as regras. O programador é português, é um excelente programador. Então, se será daqui a 1 mês e meio, 2, não, Miguel? Não será mais cuidadoso? Não, é que eu disse-lhe a ele que isto tinha que estar no ar para a semana, portanto vamos cumprir daqui a 2 semanas. Portanto, sim, fizeste bem. Portanto, já começas a conhecer os portugueses um pouco. A tua aplicação é... como é que eu poderei explicar? É uma aplicação que serve sobretudo para os turistas, quando vierem a Portugal, saberem o que é justamente bom e justo.
Eu acho que sobretudo serve para os meus amigos, para não telefonarem sempre durante o verão para o Algarve, para querer saber onde é que podem ir almoçar e jantar, porque não encontram restaurantes decentes. E isso acontece muitas vezes durante o verão, amigos ligarem-me e perguntarem-me, amigos de colegas de Lisboa que me telefonam e querem saber onde é que podem ir almoçar e jantar. E lembrei-me de fazer disto uma aplicação, ou seja, fazer as minhas dicas pessoais dos melhores restaurantes, fazer uma pequena lista, um top 10 todos os meses, com aquelas que são as 10 melhores tascas e pequenos restaurantes onde se recebe value for money, portanto, onde a relação preço-qualidade é muito boa. Não são os restaurantes com estrelas que estão em todo o lado, não é aqueles sites que há imensos e com muito mérito que têm 3.000 restaurantes lá dentro e tu nunca sabes se o restaurante é bom ou mau. A minha ideia é que as pessoas saibam estes 10 restaurantes que este mês estão na lista são top, sempre 10. são sítios, vou deixar sempre 10, vou mudando quando reparar que um já não está, que já não está ao nível que estava talvez uns meses atrás, e são restaurantes onde eu vou frequentemente. E a ideia, os donos dos restaurantes não fazem a menor ideia que estão na lista. E isto não recebe receitas de ninguém. E isso é que é muito importante para mim, é que isto seja uma informação absolutamente isenta. Ninguém paga para estar nesta lista. Eu decido quem é que está na lista, segundo critérios que também são meus. E explico que um restaurante é ótimo para quem gosta de peixe muito fresco, porque é lá que os vendedores de peixe do mercado vão almoçar, mas não é um sítio para ser um almoço romântico com a namorada. Mas depois há um, que, por exemplo, é na Praia do Camilo, ou o Veneza, que é um sítio muito agradável para se ir com uma namorada ou um namorado e onde se come lindamente e os preços são perfeitamente aceitáveis. A ideia é ter sítios que de facto são secret places, dicas secretas muito boas. E uma coisa atualizada. Tem também uma coisa que é importante para mim, entramos nos turistas, tem uma lista que é uma coisa que amigos alemães e ingleses me perguntam sempre, como é que este peixe, como é que se diz a brótia em inglês? Eu não faço a menor ideia. Eles ficam muito tristes, como se eu dissesse o nome, como se aquilo soubesse de forma diferente ou se fizesse alguma diferença. Mas é aquela coisa, mania que temos de dar nomes às coisas. Então tem um dicionário de peixe para alemão e inglês, que acho que é bastante útil. Tu dizes que não terás nunca um restaurante, mas eu não sei porque eu vejo-te a ter. Porque eu sinto que tu gostas do universo gastronómico. Gosto, mas eu acho que é uma coisa que não se pode fazer por paixão, porque quem faz um restaurante por paixão vai enterrar dinheiro e vai ter que... Eu tive uma pequena experiência com a Alex, com a minha mulher, abrimos uma loja de produtos gourmet nas Avenidas Novas, mesmo ao pé da nossa casa, e eu era o melhor e praticamente o único cliente à hora do almoço. Fazia umas sanduíches maravilhosas de espadar defumado e de pasta de santola. Eu estava lá todos os dias a almoçar com vinho a copo muito bom. Havia mais meia dúzia de pessoas que gostavam, mas de facto é preciso ser muito mais do que só paixão por comida e vinhos e para fazer um restaurante. É preciso ser-se um homem de negócios duro. Eu lembro de um cozinheiro, de um chefe português que me dizia, um rapaz da nossa idade, enfim, mais da tua do que da minha, que dizia: isto, sabes, o segredo do negócio é, nos meses de inverno, viver da arca. Portanto, viver da arca é utilizar os congelados e aproveitar as coisas que estão mais baratas no mercado. E, de facto, isto para se fazer de um restaurante um negócio é preciso ter-se uma visão de homem de negócios. E não de apaixonado pela comida, como é o meu caso, e pelos bons vinhos. Não é assim que se faz. Aliás, isso é uma das regras, aprendi isso também no livro de gestão, embora eu seja um péssimo gestor, que nunca se devia fazer negócios de forma emocional. Isto é, basicamente vai de encontro e há muitos que fazem, que é comprar a fábrica que foi do avô e vai comprar aquilo por um preço exorbitante porque era do avô e não sei o quê. Vai custar um péssimo... vai fazer um péssimo negócio. Não é? Bom, estamos quase a acabar o programa, mas antes de acabarmos, eu ainda tenho um vídeo que tu trouxeste. Bem, espera aí, antes de passarmos o vídeo do Miguel, eu tenho que passar um Harlem Shake aqui para o Luís Miguel Rocha. Há algum Harlem Shake que tu gostas de fazer um Harlem Shake? Gostava muito. Gostavas muito? Aliás, eu gostava de ver... Se soubéssemos, tínhamos feito aqui um Harlem Shake. Acho aquilo genial, pá. Mas acima de tudo eu gostava de ver o Harlem Shake do Conclave. Isso é que eu gostava de ver. Isso é que não era giro? Era muito bom. Não organizam isso todas as noites? Não fazem essas coisas? Provavelmente, não faço a minha ideia. Já com o novo Papa, não era? Já com o novo Papa. Era muito bom. Não era? Eu adorava ver lá isso. Ele com o capacete. Olha, há um que eu gosto particularmente, que é uns militares que estão... gosto, adoro esse. É um dos meus favoritos. Vocês gostam? Pessoal, passamos este ou não? Então vamos... O Luís Miguel Rocha gosta imenso de Harlem Shake. Vamos ver este. Con los terroristas.
the Harlem Shake. Ora, cá está. Voltamos, basicamente, para os instantes finais deste programa. E nestes instantes há um vídeo que eu também quero passar teu, Miguel, que é de um barbeiro. Sim. Queres pegar a história? Uma reportagem que estava a fazer em Guimarães, e foi na altura do começo da crise, mais ou menos. E entrei numa barbearia, numa rua que sobe para aquela praça muito bonita com os claustros em Guimarães, e parei numa barbearia que estava vazia e perguntei ao barbeiro se sentia efeitos da crise. E ele apontou para casa e disse: o que é que você acha? Olha para isto, não tem clientes, não está cá ninguém. E como é que pensa resolver essa situação? Não tenho problemas. Toca guitarra. E pega na guitarra dele e toca, e um exímio guitarrista, como se ouve. Enfim, dentro daquele instrumento do qual acho que era o Vitorino de Almeida, que dizia que o Carlos Paredes tocava tão bem como ninguém um instrumento mais ninguém tocava, porque a sonoridade às vezes é um bocadinho agressiva daquelas guitarras. Olha, então vamos ver o último vídeo deste programa, depois basicamente só regressamos para nos despedirmos, deste barbeiro de Guimarães. Sabem uma coisa? Combinei as duas últimas perguntas com os meus convidados. É verdade ou não é, convidados? Deste-nos a escolher. Dei a escolher. Havia uma pergunta que eu tinha aqui, que era: entre elogios e insultos, prefiro estes últimos, que sempre são sinceros, disseste. E depois tinha outra, que é que eu te vou fazer. Não podes comentar esta, mas que é: disseste também que Portugal não precisa de uma troika, mas sim de uma junta médica. Bem, a primeira foi um post que pus no meu blog e fico muito contente por ter um leitor. Já sei quem é aquele page view que me aparece lá à noite, és tu então. É verdade, a frase ocorreu-me porque recebi uma série de insultos e de facto é verdade, os elogios nós nunca sabemos se são verdadeiros ou não, os insultos são sempre certos. Mas podem ser exagerados, os insultos e injustos também. Não sei se depende... Mas é verdade, os insultos são mais sinceros que os elogios. É verdade. E a segunda, Portugal de facto... vive-se o equívoco, e isto não é para provocar, mas depois de muitos anos e muitas análises económicas que toda a gente faz agora, o nosso problema em Portugal não se resolve com uma troika de economistas, ou com economistas enviados por FMIs, BCEs e Bruxelas e União Europeia. O nosso problema na minha opinião, é de facto um problema mental. E dizer doença mental é uma provocação. Agora, de facto, nós olhamos à nossa volta e quando se gasta 4,8 milhões de euros para restaurar, no âmbito do parque escolar, para transformar uma escola primária num palacete sausesquiano, é o mesmo que se fez com a Caixa Geral de Depósitos, que gastou fortunas, e nós temos estas obras perfeitamente megalómanas e depois temos imensos complexos de inferioridade com outras coisas e depois temos um comportamento de jogadores de casino, e são uma série de psicopatologias que exigiam que viesse uma junta médica para Portugal, da Organização Nacional de Saúde, terapeutas. Depois temos o português sente-se quase todo o tempo do dia sente-se impotente perante a justiça, não consegue fazer nada contra a justiça, perante o fisco. Nós vivemos uma situação de impotência que é muito mais grave que uma mera disfunção erétil. Portanto, nós precisávamos de terapeutas para tratarmos da nossa saúde mental. E depois resolvíamos o problema da economia, porque não é por uma aspirina custar 25 cêntimos e um português ter que trabalhar 33 minutos, que a dor de cabeça é um problema económico. Económico são esses valores. Nós mexemos muito com números. Mas no fundo está uma dor de cabeça. No fundo estão psicopatologias de que nós coletivamente sofremos e que fazem com que o país tenha chegado a este estado. Uma certa imoralidade de uma classe política, uma queda para a delinquência. O chico-espertismo é uma queda para a delinquência. E nós olhamos e a corrupção vai do robalo de um administrador de um banco, que recebe um robalo em troca de um bocado de ferro velho, a uma conta em offshore, como falava contigo há bocado, de 250 milhões de euros, e de políticos portugueses que compram imóveis em Nova Iorque ou em Paris
custam milhões de euros e impossivelmente ganharam esse dinheiro com trabalho. Portanto, nós temos uma queda para a delinquência, sofremos megalomania, sofremos de uma síndrome terrível e não precisamos, agora de facto precisamos de um pulmão artificial para nos mantermos a respirar. E isso é dinheiro, isso é uma troca de economias. Mas nós precisávamos era de um tratamento psiquiátrico. Mas o Miguel devia escrever thrillers. Acho que sim. Olha, porque acho que em jornalismo não se pode dizer estas coisas e nos thrillers pode-se. Já agora, Obrigado, isso foi porque eu te contei, és muito simpático. Mas eu só posso dizer estas coisas em jornalismo, tenho um pé fora de Portugal. E quanto ao thriller, obrigado, eu estou a contar com a tua editora, não vou dizer o nome dela. Vamos a isso. Estão dois gostavas de escrever um thriller? Já escrevi, já tenho escrito. Verdade, já teve, só que depois o editor da Leia, que não vou dizer o nome dele, o editor da Leia queria que eu, sabes, Miguel, eu gosto muito do teu livro, mas muda lá o restaurante japonês para uma coisa mais típica portuguesa. Eu disse, deve estar a brincar comigo, eu gosto muito do japonês, agora não vou mudar o restaurante porque tu não gostas do restaurante. E faço aquilo que faço sempre nestas situações. Bati com a porta e disse, aprenda a ser editor. Era o primeiro livro que ele estava a editar. E é uma pessoa muito querida, muito simpática e pronto. E o livro não foi editado na Leia. Na Babel não foi editado porque são uma cambada de vigaristas que não pagam aos escritores, apesar do presidente ser um ex-banqueiro que recebeu uma indenização multimilionária quando saiu do Millennium. E voltamos à questão das psicopatologias e da delinquência generalizada no país. Bem, vê-se mesmo, estás com o pé fora de Portugal. Eu espero conseguir sair com os dois pés e não assim na horizontal. Nós temos os grandes costumes. Olha, Luís, definitivamente podes escrever thrillers. Para o final, muito rapidamente, porque já ultrapassamos o tempo, qual foi o rumor mais sórdido que ouviste sobre o Vaticano? O mais sórdido, e vou dizê-lo aqui e nunca mais vou repeti-lo, foi que João Paulo II tinha 6 freiras sempre de prevenção porque ele era muito viril e quando precisava. Eu acho que nós saímos os dois pela porta das traseiras, que vais ter vai atrás de ti. Eu vou ter os tipos da banca, eu nunca perdi tempo a confirmar este rumor, mas e nem perderei, mas isso foi o rumor mais sórdido que eu ouvi até o momento. Safado, João Paulo II. Bom, e com isto, com esta revelação enorme, acabamos mais um É a Vida ao Vivo. Nós estamos de volta amanhã, à mesma hora, se entretanto formos abençoados, o que eu duvido muito depois desta emissão.